Olá, começando mais um programa Opinião aqui pela TV Cidade Jacareí, neste mês de abril, quando a cidade completa mais um aniversário, 362 anos, com muita festa. Veloso, é para comemorar ou não? Com reservas. Até hoje nós temos uma controvérsia que parece que está meio abafada, mas quanto ao aniversário da cidade, nós temos uma certa confusão de datas, que eu não sei se a gente pode até passar para o telespectador, que vai fazer uma confusão maior ainda. Lá vem ele. Vamos lá. Mas é o seguinte, nós comemoramos agora 362 anos. Tudo bem, 362 anos. Se você se reportar ao zero, nós vamos parar em 1652. Então, nós estamos comemorando 362 anos de 1652. Só que 1652 foi quando Jacareí passou a categoria de vila no dia 22 de novembro. Então, não foi no dia 3 de abril. Agora, não está errado, então. Quer dizer que está errada a coisa. Que é errado, eu não tenho essa autoridade para dizer que está errado, mas eu estou apresentando os fatos. Os fatos são os seguintes. Isso tem registro disso? Tem, nossa. 1652, aliás, é um capítulo à parte que um dia a gente pode conversar, no mês de maio principalmente, que quem fundou Jacareí mesmo, ou que deu o primeiro impulso, foram 12 mulheres de moradores da cidade, mas deixa para lá. Isso aí vamos deixar para o mês das mães. A gente vai falar sobre essas mulheres heróicas que realmente provocaram os maridos para que Jacareí passasse a categoria de vila. Vamos falar em maio sobre isso. Mas agora, a data então é a seguinte, em 3 de abril é a data que Jacareí passou a ser cidade. E isso foi em 1849, portanto daria aí 165 anos. Seria que ela fala que a emancipação político-administrativa, seria isso? Sim, mas isso então não faz 362 anos, faz 165. Ou nós comemoramos 362 anos e em 22 de novembro, ou 165 anos em 3 de abril. Isso quer dizer que Jacareí é mais nova do que Santa Branca. Santa Branca ela é de maio de 1832. Olha que confusão. Mas tem um lado bom também da coisa, né, Veloso, que se comemora no dia 3 de abril. Depois de novembro. Que dia de novembro? 22 de novembro. 22 de novembro. E também dia 8 de dezembro. Então são 3 feriados para a cidade. Isso é muito bom para a população, né? Então essa confusão de data e quando fundou. Outra coisa, parece que o Antônio Afonso nunca pisou em solo de Jacareí. Essa é outra briga. Antônio Afonso, o homem eterno, nunca pisou na cidade de Jacareí. Pelo menos não existe nenhum registro. Os historiadores estão levantando isso agora. Tem aí o professor Benedito Sérgio Lencioni, tem a Ana Luísa, que também está fazendo um estudo, uma revisão, uma revolução da história de Jacareí. E nenhum deles achou qualquer documento que registre a passagem do Antônio Afonso na cidade de Jacareí. Mas tem até um hino, Veloso, que o hino começa. Como é que é o hino do Antônio Afonso? Antônio Afonso, o homem eterno, o fundador, o pai e o herói. Eu achei que fosse cantar, Veloso. Você não vai cantar um hino? Posso cantar. Você sabe de cor o hino? Não todo, mas uma boa parte sei. Eu até poderia, mas o telespectador vai mudar de canal, então é melhor eu fazer isso. Agora, falando sério mesmo, com todas estas contradições com relação à data de fundação da cidade, Veloso, se chegar a uma conclusão que realmente Jacareí ela foi fundada em 22 de novembro de 22 de novembro de 1652, ela passou a vila. Que é o primeiro passo para depois você se transformar em cidade. Ela passou a cidade em 3 de abril de 1849. Aí ela passou a cidade. Então faz 165 anos. Agora, hoje, nesse mês de abril? O mês de abril faria agora. Então, o que eles pegaram? Pegaram a data que ele passou, pegou-se a data que Jacareí passou a cidade e o ano que ele se transformou em vila, quer dizer, o samba do crioulo doido, né? Jacareí, na verdade, ela foi fundada, Veloso, ou ela foi, de repente, caiu no colo, assim, tudo bem, é por isso que está assim, a cidade toda, fica toda essa controvérsia, esses problemas que acontecem, já começou lá atrás, então, né? É mais ou menos igual ao Brasil, né? O Brasil não foi, como eu falo, não foi fundado, ele foi achado, né? A pessoa saiu de Portugal, era para ir para a Índia, acabou caindo aqui, a coisa ficou desde 1800 e a coisa vem ralando até hoje, né? E para ele não vai mudar nunca, né?
Esses historiadores provando por A mais B que a cidade realmente foi fundada em outra data, isso muda, consegue mudar a data de comemoração do aniversário da cidade ou não? Bom, a data de comemoração do aniversário da cidade, na verdade, ela é escolhida posteriormente. Ela foi feita por um decreto municipal, por uma lei municipal, que comemora o 3 de abril como data de fundação da cidade. Isso é uma lei. Essa lei tem que ser revogada caso haja um consenso nesse ponto. Agora, não existe a menor dúvida, isso é provado por documentos, nós estamos cansados de falar sobre isso, que Jacareí passou a categoria de vila no dia 22 de novembro de 1652. Isso está registrado, isso está até na Torre do Tombo de Portugal, né? E isso é fácil comprovar. Outra coisa que é fácil comprovar é quando ela passou a categoria de cidade, que foi em 3 de abril de 1849. Isso também está registrado. Então é só pegar, ler e ver os documentos. A hora que quiser, qualquer pessoa tem acesso a isso. Agora, por que a gente comemora hoje? Sinceramente, eu não sei. Agora, tem uma coisa também, né? Não pode chegar lá e mudar o decreto. Ah, tá tudo bem, foi comprovado que em novembro vamos mudar, então baixa um decreto municipal e muda a data. Eu acho que tem que haver um plebiscito, chamar a sociedade para discutir isso, na verdade, a Câmara de Vereadores, os munícipes, enfim, todo o coletivo jacariense para falar sobre isso, né, Veloso? Então, nós tivemos uma briga maior ainda, não sei se você se lembra disso, o que é o dia da padroeira. A data da fundação, dia da padroeira é dia 8 de setembro. Né? E não era feriado, porque nós não tínhamos feriado. De setembro ou de dezembro? Perdão, 8 de dezembro. É o dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, que é feriado de Jacareí. E, aliás, o primeiro nome de Jacareí foi Vila de Nossa Senhora da Conceição, do Rio Paraíba, de Jacareí. Esse foi o primeiro nome como é que chama? O vilarejo que existia aqui, era Vilarejo de Nossa Senhora da Conceição. Aliás, tem uma outra história que eu vou só dar uma pincelada, que a gente poderia um dia comentar. Os primeiros habitantes daqui da cidade tinham um grande problema com o rio, que tinha muito jacaré, e supõe-se que até o nome de Jacareí tenha vindo disso, né? Porque Jacareí quer dizer rio, mas isso aí também... Isso procede, então? Não, isso é uma lenda que existe em Jacareí. Então é lenda. Agora eu vou contar uma lenda que se dizia que, então, no começo, no povoado que existia, povoado da Vila de Nossa Senhora da Conceição, do Rio Paraíba, de Jacareí, era um nome todo assim, grandão, existiam muitos jacarés que perturbavam a vida dos pescadores. Os pescadores ficavam, às vezes, dormindo na beira do rio para pescar, porque a pesca era realmente a economia da cidade. Então, com essa perturbação, o povo muito católico resolveu fazer uma procissão com uma imagem que foi encomendada, tem até o nome de quem fez a imagem, de Nossa Senhora da Conceição, e essa imagem seria jogada no rio para acalmar as águas do rio Paraíba, para que os jacarés ficassem mais calmos. E fez-se essa solenidade, jogou-se a imagem de Nossa Senhora da Conceição no rio para acalmar as águas, e ela teria sido encontrada tempos depois em Guaratinguetá, que mais tarde se transformou na cidade de Aparecida. Isso é uma lenda registrada com um grupo de pessoas que cultua essa história. Nós somos muito ricos em história, então, e histórias controvertidas, isso que é mais interessante. Em histórias e histórias, né? Histórias, na verdade, a imagem da Nossa Senhora Aparecida, ela foi encontrada em Aparecida, se eu não me engano, no ano de 1717. Então, foi jogada aqui antes. Nós somos de 1652, que nós já éramos povoados, né? Mais do que isso, há até informação, e como você está mais por dentro da história da cidade, Veloso, de que o curso do Rio Paraíba foi mudado também, né? O Paraíba do Sul passava ali onde é a prefeitura, e não é onde está a Ponte São João, por exemplo. Sim, isso aí. A única lenda que existe nessa mudança do rio, aí sim uma transposição, depois nós vamos falar de rio. Transposição é isso, é você tirar o rio de um lugar e colocar no outro. Isso é transposição. Isso é registrado, isso foi com autorização de São Paulo, da província. Não foi escondido, como disseram, é que o povo gosta de fazer lenda, né? Diz que o coronel Leitão pegou os escravos e em 2 dias ele mudou o leito do rio. Não é verdade, isso foi autorizado, e existe documentação a esse respeito. Houve por bem se fazer
essa mudança do curso do rio. Que, aliás, onde existe a Capela Nossa Senhora da Aparecida hoje, olha as coisas que não são bonitas em Jacareí. A Capela de Nossa Senhora da Aparecida, aqui no Jardim Liberdade, era por ali que o rio passava. Onde está a capela? Onde está a capela. O rio passava por ali. E passava encostado na ladeira, naquela ladeirinha que vem dos fundos da igreja, ali na Praça dos Três Poderes, aquela descida, Ladeira Benedito Prado, acho que é o nome dela. Ali passava o rio. Mas passava também onde hoje é a Capela de Nossa Senhora da Aparecida. Então ali teria sido jogada a imagem no rio, nessa cerimônia que eu falei. Quando mais tarde quiseram construir a capela, isso é documentado também, isso eu vi documentos a respeito disso. Quando quiseram construir a capela, pediram um terreno para o governo do Estado, e o governo do Estado cedeu o terreno para se construir a capela. Seria onde é hoje, ali a Secretaria de Esportes, não, acima da Secretaria de Esportes, aquele casarão que tem ali, que dá pegado à Santa Casa. Sim. Que foi a Secretaria de Planejamento lá, foi durante algum tempo. Ali na Rua Lamartine. Educandário, isso. Né? Exato. Ela, nos fundos do Educandário seria construída a Capela de Nossa Senhora da Aparecida. Aí teve um problema, o terreno não deu certo, o pessoal não quis, construir a capela mais para cá, onde está hoje. Depois descobriram que ali, exatamente, era o local onde o rio passava e disseram que a imagem teria sido lançada. Quer dizer, sozinha a capela se construiu no lugar certo. Bacana. Depois dessa aula de História do Veloso aqui, a gente vai para o intervalo e volta já já com opinião. Não saia daí. E já estamos de volta com nossa opinião aqui pela TV Cidade Jacareí. E agora o assunto continua sendo agora a mudança do hino de Jacareí. Esse foi tema de discussão na Câmara de Vereadores, né? Para que mudar o hino? Fala para mim. É, exatamente por isso, porque o hino começa com Antônio Afonso, Homem Eterno. O atual presidente da Câmara, o Edinho Guedes, quando soube disso, propôs que se mudasse a letra do hino. Mas não tem uma coisa mais importante para fazer não do que mudar hino, Veloso? Mas é função do vereador mudar o hino. Função dele mudar hino? Aqui, qualquer atitude que não gere despesa para o município é função do vereador. A mudança de hino não vai gerar despesa, não gera despesa para o município? De registrar, de divulgar, de mostrar, de toda uma discussão? Gera ônus. Até porque as pessoas vão ter que participar disso aí, vão ver se concordam. Não pode chegar, vou mudar o hino, eu mudo o hino. Isso não... Aliás, estamos completando 50 anos da ditadura, né? Nunca mais na vida, pelo amor de Deus, né? Vamos pensar de uma outra maneira, né? Até eu acho que deve haver alguns ajustes, é importante isso. Agora, ditadura, não dá, né? Aí vamos parar para pensar nisso, gente. Tem gente aí levantando bandeira. Quem viveu ditadura, como você viveu na imprensa em São Paulo, você não estava na grande imprensa, estava na área de grande imprensa, mas não estava envolvido diretamente com a coisa, sabe como é que foi a situação lá, né, Veloso? É porque eu estava começando na época, e os jornalistas que... Ah, você não era veterano ainda na época? Não. Não, tá. Aí eu estava Matusalém agora. Estou brincando, lógico que não. Os jornalistas mais antigos, eles foram realmente perseguidos porque eles vinham de outros jornais, tidos como de esquerda, como o jornal Última Hora, o jornal A Hora, que existiu naquela década de 1960, um jornal combativo, um jornal de esquerda, e jornais declaradamente comunistas mesmo. Na época, falava-se em comunistas, o pessoal arrepiava. Então, daí que gerou isso. Eu estava começando na imprensa nessa época, eu comecei em 1963, a Revolução em 64, então eu estava no começo ainda, não deu para envolver, e eu trabalhava em revista feminina da Editora Abril, então não entrei nessa... Agora, mas graças a Deus... é bom não voltar, né? Não tem cabimento. Sim, claro. Acho que e outra coisa... Foi uma luta enorme para conseguir chegar na democracia, que cá entre nós, não há lá também uma democracia bacana, que tem que melhorar. Agora, voltar aos anos de 70, 80, 60, brincadeira, né, gente? Vamos pensar para frente, né? Não vamos retroceder, né? Senão daqui a pouco a gente vai viver aqui uma Venezuela aqui, vamos viver um Cuba, vamos viver aqui uma Coreia, não dá, né? Aí eu acho que o brasileiro tem que voltar, até pegar esse gancho, tem que voltar aquele lance do patriotismo, que quando se cantava nas escolas o hino nacional, quando se cantava nas escolas todos os hinos deste Brasil, aí sim, chama-se educação moral e cívica. Está na hora de voltar a isso, porque como está, a situação está complicada. Tem gente aí levantando bandeira que não deveria, viu? Depois não reclama. Hino, Jacareí. Mas só, você falando do que você disse, ninguém mais
tenha mais qualidade de cantarinos ou de se dizer patriotas que os militares. Então não é por aí o caminho, não. O que aconteceu em 1964, na Revolução de 64... Eu não sou contra militar, não disse isso. Eu não sou contra os militares. Eu sou contra o que os militares fizeram com as pessoas que acham que todo mundo era dono de um balaio só. Acho que não. O militar é importante, a ordem tem que ser mantida, tem que ser mantida. Agora, não confundir ordem com assassinato, não confundir ordem com enforcamento, não confundir ordem com jogar o cara no mar. Isso não, gente. Eu acho que, até porque Jacareí vive hoje um momento ruim, a cidade está vivendo, de aumento no número de assaltos à mão armada, de roubos, principalmente nos pontos de ônibus em Jacareí. Também temos aí roubos na região central da cidade. O prefeito de Jacareí não quer de jeito nenhum colocar aqui na cidade a atividade delegada, que é aqueles policiais que fazem bicos. Ele faria um convênio com o governo do estado e faria esse bico para poder tomar conta da cidade. O prefeito não quer isso porque ele acha que segurança é problema do estado. O que eu vejo aqui é o seguinte: segurança de Jacareí é problema político, é PT brigando com o PSDB. Isso, quem perde é o povo. E todo mundo que foi eleito para governar para o povo. Então, está na hora de governar para o povo. Outra coisa, além da atividade delegada, é o problema de monitoramento por câmeras de vídeo. Não quer de jeito nenhum. Inclusive, a Associação Comercial doou para a cidade várias câmeras de vídeo, acho que umas 100 mais ou menos, que poderiam ser utilizadas. Foi uma parceria com a ACI e a coisa começar a ser colocada em ordem, porque não dá mais. A insegurança está geral, inclusive a própria Polícia Militar deu entrevista em jornais, em rádio, em televisão, dizendo o seguinte: olha, estamos aqui para somar. Agora, sozinho não se faz nada. Se não houver um consenso do governo municipal, do governo estadual, com certeza a insegurança a cada dia vai aumentar ainda mais e quem perde, com certeza, é a população. Para fechar a Revolução de 64, só para não ficar isso no ar em aberto, o que aconteceu na realidade, que as pessoas pulam por cima, as pessoas que têm interesse nisso, é que naquela época houve uma disfunção institucional. Quer dizer, militar não é para governar o país, mas é para defender o país em caso de perigo iminente de uma reversão de ordem, que em princípio isso que aconteceria, ou seja, João Goulart, os comunistas iriam tomar o poder, tomou-se o poder, mas teria que devolver imediatamente para os civis, coisa que não aconteceu. Então a coisa degringolou a partir daí. Então, as consequências são mais de ser humano do que do fato. Você não pode dizer, não podem mais os militares voltar ao poder. Não podem mais pessoas que agem dessa maneira, deixando de lado o direito do cidadão, seja ele militar ou não. Isso não pode voltar. Porque você não pode dizer que o bandido, o traficante, que lá no Rio de Janeiro mais que a gente, pelo menos, mas também nós sofremos influência aqui, hoje eles torturam, eles matam, eles escondem corpo e tudo mais. Ué, então isso é inerente do ser humano. Não, aí inerente do ser humano. O Estado coibir isso, Veloso. Se o Estado não faz a parte dele, fica complicado, né? Agora, aquela velha história. Tudo que o PSDB faz, o PT não quer. E tudo que o PT faz, o PSDB não gosta. Então, como aqui nós somos o governo do PT, a polícia do PSDB, então vamos dificultar o mais possível, porque afinal de contas nós temos um ano eleitoral. É esse o grande problema da nação. Ninguém pensa. O patriotismo é isso exatamente, é você pensar no todo, na população, e depois você vê essas picuinhas de eleição. A eleição vai ser em novembro, depois da Copa, aí a gente vai para lá. Mas é da natureza do PT ir contra o PSDB, e vice-versa. Então isso vai acontecer o tempo todo. Infelizmente é assim. Agora, verdade seja dita, paralelo a isso, a polícia tem feito o trabalho dela. Houve, a semana passada, semana retrasada, não me lembro, um assalto aqui em Jacareí, roubaram um carro aqui na região central, e 2 garotos roubaram esse carro, saíram com o carro, e houve uma perseguição cinematográfica em Jacareí. E os 2 indivíduos foram presos, eles não estavam armados, foram presos em flagrante, e o carro foi recuperado na hora. Então a polícia faz a parte dela quando a coisa acontece. Paralelo também, houve um acidente aqui no Caçununga, onde o motorista, pasmem, instrutor de autoescola, motorista, instrutor de autoescola, embriagado, final de semana, com o carro da autoescola na mão, acaba se perdendo numa curva, bate num bar, acerta 2 pessoas e uma delas morre. Que coisa absurda. Sobre isso, Veloso. Sim, claro, no Caçununga foi famoso, ficou famosa essa história. Agora, de quem é a culpa?
Claro que é do motorista que estava embriagado. Evidente, né? Evidente. A não ser que a culpa é da rua. Existe outro desculpado? Não, a culpa também é de quem permite fazer um jogo de baralho na calçada. Qual o problema? O jogo de então baralho. Não fala nada. Peraí, o jogo de baralho existe uma lei, deve existir até hoje, que é uma contravenção penal. Ok, é uma outra parte. Agora, acidente, dizer de quem é a culpa é do motorista. Aliás, o motorista que estava em alta velocidade, causou um acidente, matou uma pessoa, estava embriagado, foi preso, está preso, foi estipulado uma fiança de R$10.000, não foi paga até a gravação do programa, não foi paga esta fiança, e ele foi transferido para o CDP de São José. Direitinho, é a lei, aplica-se a lei, cumpra-se e põe ordem na casa. Acho que isso precisa no Brasil, e principalmente em Jacareí. Está andando à margem da lei? Faz a lei ser cumprida, e acaba o problema. Mas o cara do bar também está errado porque estava com um baralho na porta. Tem nada a ver. Esse é um outro problema que deveria também ser fiscalizado, mas num outro momento. Agora, o do acidente ali foi o fator principal, Veloso. Não tem como. Me desculpa. Não, tudo bem. Eu estou falando em corresponsabilidade também. Numa indenização, por exemplo, só paga o motorista? Claro que tem que pagar. Eu acho que foi ele. Eu acho que foi ele. Que quem foi o causador disso foi ele. Aliás, e também, a própria autoescola também, ela tem que tomar cuidado, você saber outra coisa, a autoescola pega o carro no final de semana e deixa na mão do motorista. É errado. Por que faz isso? Porque são vários carros, muitas vezes não tem onde deixar, e acaba liberando. Responsabilidade solidária. Todos que estão envolvidos no grande fato que gerou a morte do rapaz, todos têm a sua dose de culpa, uns mais, outros menos. Mas todos têm, é responsabilidade solidária. Aliás, pegando esse gancho também com relação ao pessoal que está andando em alta velocidade, eu estava hoje em São José dos Campos e estou vendo lá o pessoal dos alternativos andando em alta velocidade no horário do rush, por volta de 4, 5, 6 horas da tarde, para competir com os ônibus. Atenção aí, secretário dos Transportes de São José dos Campos, Wagner Balieiro, analisa isso. Chega por volta de 5 horas da tarde, o que esse pessoal passa semáforo acelerando para pegar o usuário na frente, para que ele não pegue o ônibus, é brincadeira. Espera um pouquinho, vai dar acidente, é questão de tempo. Vai ter van em São José dos Campos aprontando acidente na cidade por pura irresponsabilidade. E aí cabe a fiscalização da prefeitura, agentes de trânsito, departamento de trânsito, secretário dos transportes, Wagner Balieiro, para ver isso aí, porque já dá um acidente, inclusive poderá ser com graves consequências, porque van é carro grande, pesa muito na batida, geralmente deixa muitos feridos. E, aliás, mais do que isso, né? Vans lotadas em alta velocidade em São José dos Campos. Agora, em São José dos Campos, é legal o transporte alternativo. Sim, lá é legal. Em Jacareí nós temos transporte alternativo? Não tem. Não, tem o transporte clandestino, né? Acontece a mesma coisa com o pessoal do transporte clandestino, que também disputa nos horários que eles fazem, nos dias que eles fazem, disputam o passageiro com o motorista do ônibus. Mas bem menos do que esse pessoal que está autorizado tem lugares, né, aqui que todo mundo conhece, inclusive a empresa de ônibus conhece, o usuário conhece, que o pessoal fica esperando o transporte alternativo para ir embora para casa. Todo mundo sabe. Tá bom, e por que não se aprova então? Se sabe que existe o transporte clandestino, que é proibido por lei, mas que há uma brecha para se adequar isso aí ao transporte alternativo, por que isso não se faz, Veloso? A pergunta tem que ser feita para as autoridades. Por que não se faz autoridades? Porque também, quem sabe, o pessoal de transporte alternativo, aqueles que usam transporte alternativo, que acham melhor usar o transporte alternativo, também votam. Talvez seja por isso. Outra coisa, voltando a falar sobre águas do Rio Paraíba, quem está falando aí em blocos anteriores aí, eu não entendi uma coisa até agora. Ano passado, eu visitei várias represas, Santa Branca, de Paraibuna, de Igaratá, de Nazaré Paulista, de Bragança Paulista, e todas elas estavam muito cheias, acima ou quase que no limite delas. Em um ano, menos de um ano, essas águas acabaram. Para onde foi a água? O que aconteceu? Não dou para a população. Ah, bom, mas é climático, mas espera aí, tem alguma coisa que alguém nos explicou. Para onde é que foi tanta água em tão pouco tempo? Bom, tem vários fatores nesse ponto, eu acredito, e eu sei alguns deles, não sei todos, né? Mas, por exemplo, a água não é toda usada para beber, é usada para hidrelétrica, principalmente a água do Rio Paraíba, quando chega lá no Rio de Janeiro, ela é desviada também para hidrelétrica, e é jogado fora, 22% do volume da água é jogada no mar, porque não é utilizada para beber.
das cidades do Vale do Por que não é autorizada, não é utilizada para beber, para consumir? Não é necessário. O Rio de Janeiro abastece, usa, digamos, 12% para beber, para água servir para a população beber, mais ou menos uns 20% ou 30% para tocar a hidrelétrica, e o restante é jogado fora. Isso é feito até agora com crise elétrica ou não. É por isso que está se fazendo um movimento que vai ser discutido ainda, a gente espera, bem claro, bem mostrado, para que se equilibre esse uso da água. Né? Eu não quero entrar já no assunto para você não ficar bravo, mas... Estou calmo. Mas das 32 cidades do Vale do Paraíba, das 39 cidades que compõem o Rio Paraíba, o nosso região metropolitana do Vale do Paraíba, 8 cidades apenas usam água do rio para beber. Só 8 cidades. As outras usam águas da serra, águas de poços artesianos. Por exemplo, Caçapava usa poço artesiano. O Campos do Jordão já usa água de outro local, só pode ser da serra. Enfim, a água não é totalmente usada. Quem mais usa a água do Rio Paraíba é o Rio de Janeiro. O Rio Paraíba do Sul, esse rio que passa por aqui, é o rio principal do estado do Rio de Janeiro. Então, eles também são os maiores interessados e têm que entrar nessa discussão. Agora tem que ver o seguinte, o Rio de Janeiro, que a água do Rio Paraíba, ela nasce aqui no Vale do Paraíba e ela deságua no Rio de Janeiro. Ela percorre 1.100 quilômetros chegando no Rio de Janeiro. E outra coisa, se fala em transposição, que na verdade é um desvio até, se fala no excedente e não de colocar uma bomba lá e fazer a sucção da água. Entendo isso. Outra coisa, você passa por Paraibuna, você passa por Santa Branca, por Jacareí, por Guararema, São José dos Campos, todo o Vale do Paraíba. Agora, o Rio de Janeiro reclamar porque vai tomar água deles, isso não existe, Veloso. Tudo bem, só um parênteses, vou responder por que você falou que a represa de Santa Branca está baixa. Quem regula a represa de Santa Branca é o Rio de Janeiro, a Light lá embaixo. Isso. É a usina hidrelétrica lá da Light, no Rio de Janeiro. E que ele fala que a represa não é Santa Branca, que a represa é de Jacareí. A represa está, a represa está em Santa Branca e não em Jacareí. Ele insiste em falar aqui em off aqui que a represa de Santa Branca é Jacareí, porque a entrada para a represa é em Jacareí. Peraí. Está acabando o programa. Está acabando? Tá acabando. A Universidade do Vale do Paraíba fica onde? Hein? A Universidade do Vale do Paraíba fica em Jacareí ou em São José? São José dos Campos. Só que a maior parte do terreno está em Jacareí. É a mesma coisa, a entrada da usina de Santa Branca é por Jacareí, embora boa parte dela fique em Santa Branca. A gente discute outro. Muito boa noite, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Pode desligar. Um abraço aí, a semana que vem a gente volta com opinião aqui pela TV Cidade. Tchau, pessoal. Tchau.